Sejam bem-vindos ao Diário do Homem Comum, sou o Léo Sobral. E eu sou a Tainá E hoje a Assis. gente vai falar sobre os smartphones, desigualdade e o futuro do trabalho, além de falar o que o brasileiro sabe sobre finanças. Nossa, resumo. Vai ser bem legal, né? Então a gente tem um pequeno texto aqui, bem pequeno, e um vídeo pra gente assistir juntos. E aí só pra gente já ganhar tempo, porque o seu tempo é muito precioso, você já vai chegar aqui se inscrevendo no canal e deixando o seu like, né? Isso aí. Deixa seu like, se inscreve no Fala aqui. canal. E é porque soltou aqui minha roupa, eu tô tentando fechar. E não esquece de se tornar membro desse canal. Isso aí, se você quiser, puder, se não estourar seu orçamento, Isso aí. torne-se membro aqui do canal e ajude a gente a continuar produzindo conteúdos aqui na internet sobre assuntos extremamente relevantes do dia a dia, falando com a população comum. Vamos lá, Tainá, tem esse textinho aqui ó, pra gente dar uma lida junto, ele é bem curtinho, logo depois a gente vai assistir um vídeo. Eu vou ler dessa vez, beleza? Deixa eu Show. botar o óculos Bota o aqui. óculos. Eu já sou um cara de... Eu sou um jovem da terceira idade, né? Um Quando a gente chega jovem nos 40 senhor. anos, você começa o ciclo do fim da vida. Nossa, Mas é verdade. é a primeira E parte aí do tem, fim. e aí tem tipo a criança da terceira idade. E aí você começa a galgar. É o início do fim, tá acabando. Tá É quase isso, lá. né? A gente não gosta muito de falar sobre isso, mas a gente tem que falar sobre isso, tá acabando. Por Tá isso que... chegando a sua vez na fila pra pular o muro branco. Misericórdia. Vamos lá. Vamos lá, olha só. Quando a tecnologia não liberta, mas aprisiona. Vamos lá. Vivemos a ilusão de que os smartphones... eu tô no... Esqueci de falar, né? Deixa eu dar o crédito aqui pro nosso amigo Arthur Lima. Ele trabalha com inovação de gestão na saúde a partir da tecnologia. Legal. Eu tô no perfil dele no LinkedIn. Chegar o fone pra Então cá só tá pra eu aqui. ler melhor. Oi? Cheguei, eu troquei o sim. microfone de lado Tá pra ler aqui. melhor. Eu já sigo ele há muito tempo, ele tem uns conteúdos bem legais. E ele trouxe esse texto aqui que vai fazer uma ligação com o vídeo que a gente vai ver e o bate-papo que a gente vai ter que vai ser bem legal. Pausa dramática, Pode você falar. usa o LinkedIn. Cara, eu não uso o LinkedIn, eu estou no LinkedIn. Eu não uso. Eu recebo notificação, abro pra ver se é pra mim, se não for, saio. Justo. Como qualquer outra pessoa normal. Exatamente. Brincadeira. Eu não uso o LinkedIn. Aliás, o LinkedIn... Você usa o LinkedIn Vamos ou fazer você uma está crítica no aqui ao LinkedIn? Vamos fazer uma crítica? Porque o LinkedIn me parece o país das maravilhas. Não, Você já viu como é que todo mundo é excelente profissional no LinkedIn? não, sabe qual é a sensação que eu tenho? É que o LinkedIn é o alto rendimento do mundo do trabalho. Eu já acho que o LinkedIn é o espaço de trabalho não tóxico que a gente tanto busca. Porque todo mundo é Pode ser maravilhoso também. no LinkedIn. Justo. Eu acho que é o espaço não tóxico. Com certeza. Pois é, porque no LinkedIn é muito fácil você colocar um texto, não criticando o rapaz, pelo amor de Deus, não é isso. Não tem nada a ver com ele. Mas colocar um texto dizendo o quanto o ambiente de trabalho pode ser perfeito se as pessoas tiverem empatia. Mas aí vai trabalhar, né? Vai trabalhar com esse ser humano. Você tem que se colocar no lugar do teu chefe. Pois é. O seu chefe também tem dias ruins. Então, se ele te tratou mal hoje, não necessariamente é um problema com você. Leva um cafezinho pra ele. Eu dou dinheiro pra ele nível, tá? todo mês. Aí, caraca, fala, pô, que isso? O salário que ele me paga não é nem 10% do que eu deixo. Caraca, do que eu deixo pra aquela empresa. Se você já dá dinheiro pro teu chefe a partir do teu trabalho, da sua hora remunerada, Isso aí. não leva café pro teu chefe. Não. No final do ano, o meu chefe troca de carro e me agradece. Olha aí que maravilha. Não... Mas não é isso, o LinkedIn não parece esse lugar não tóxico que a gente tanto Mas busca. o que eu falo do alto rendimento é porque a sensação que eu tenho é que no LinkedIn todo mundo é mega produtivo, sabe? As tuas 8 horas de trabalho diária, você faz a tua função bem feito, bonitinho. Você não tira 1 minuto pra ir na Copa tomar um café. Os melhores profissionais estão nessa rede. Lá no meu trabalho tem uma lá que o apelido dela é Pelé. Tá sempre na Copa. Pelé e Neymar, a gente tem 2 lá. Tá sempre na Copa. Não conto essa não, hein? Não. E Pelé e Neymar, eu trabalho com as 2. Tá sempre na Copa. Você respira, vê se tá lá na Copa. Pelé e Neymar. E tem a tia da fofoca, né? Que é a que sabe de tudo, ouviu tudo, conhece tudo. Se você quiser saber de qualquer coisa que seja, vai na fofoca.
Não, porque então, no LinkedIn, todo mundo é super mega produtivo. Sim. Ninguém tira 10 minutinhos pra ir na Copa entendi. tomar um café. Não, ninguém Ninguém atende para na celular. sala do amiguinho 5 minutinhos pra fazer uma Não, fofoca. ninguém chora. No banheiro, escondido? Não, não tem terror psicológico. Imagina, ou Sabe o que eu gosto? chorar no banheiro escondido, eu me senti Eu representado. gosto de Cadê? eu gosto não, é que eu já falei que eu não uso o Instagram. Mas o Instagram não, o LinkedIn. O LinkedIn é um espaço, pelo que eu percebo, do pouco uso que eu faço, é que o pessoal do RH usa muito o LinkedIn. Muito. Principalmente pra fazer contratação, né? Eu acho que eles buscam pelos profissionais no LinkedIn. Isso. E aí eu nunca vi desse pessoal do RH eles questionarem, quer dizer, eles não vão questionar, obviamente, mas é como eu falo que o LinkedIn é um espaço não tóxico que a gente tanto busca para viver e trabalhar, ao que parece dos perfis de RH que o problema tá sempre nos trabalhadores, né? Então, ó, quando você for para a próxima entrevista de emprego, vá assim. Bota essa roupa, fala demais, desse jeito. Não pergunta o que a empresa tem para te oferecer. Mas, o que você pode porque fazer é por engraçado ela. porque assim, ó, não deixa de perguntar sobre salário e pretensão salarial, mas também não pergunta o que a empresa pode fazer por você, não. O benefício não é tão importante assim. Enfim, esse é o LinkedIn, gente. Agora eu quero saber se no LinkedIn instituição, se não é tóxico. Porque na rede aqui todo mundo é não só maravilhoso. isso, né? Mas a vontade que eu tenho é de chegar para cada uma dessas pessoas que propaga empatia no LinkedIn, se no ambiente de trabalhos delas, elas são tão empáticas assim, ou se chega a hora da fofoca, aí tu vai lá falar mal do coleguinha. Entendeu? Pode ter isso, né? Eu acho que... Gente, quando bate às 3 e fofoca, 2 e fofoca da tarde... Eu não sei se vai dar pro pessoal ver aqui, ó. Eu salvei porque eu queria... Eu acho que dá pro pessoal ver. Eu queria colocar... Deixa eu ver aonde que tá. Não é isso? Narcisista, seu chefe narcisista depois de acabar com a vida de 7 pessoas na empresa. Aí corre pro LinkedIn pra fazer textão. Pra botar assim, Como não, ser gente... um líder de alto valor. É isso aí, porque líder é aquele que vai junto com a sua equipe. Por trás tá lá te enfiando a faca, dizendo que você é vagabundo e cacete. Exatamente, esse é o LinkedIn. Vamos lá. Adoro. Aqui, deixa eu voltar no texto. Críticas à parte, vamos ao vídeo. Esse espaço não tóxico que a gente busca pra viver e trabalhar. Eu quero trabalhar no LinkedIn. Dessa frase. Hashtag LinkedIn me contrata. Isso aí, vamos lá. Smartphones, desigualdade e o futuro do trabalho. Quando a tecnologia não liberta, mas aprisiona. Vivemos a ilusão de que os smartphones democratizaram o acesso ao conhecimento. Afinal, basta um clique, vou ler sem óculos, para acessar livros, cursos, dados e até inteligência artificial. Mas a realidade é mais dura. Em vez de nivelar oportunidades, os celulares estão ampliando desigualdades. Não pela falta do dispositivo em si, visto que a maioria da população já tem um aparelho no bolso, mas pelo simples fato de que faltam elementos para transformar essa tela em ferramenta de emancipação, letramento, tempo e condições reais de uso. Um artigo recente no New York Times chamou atenção para essa contradição. Nos Estados Unidos, famílias mais ricas tendem a usar o celular para aprender, pesquisar e desenvolver novas habilidades. Já os jovens de famílias de baixa renda, frequentemente sobrecarregados pelo trabalho ou sem apoio educacional, acabam usando o mesmo dispositivo que quase exclusivamente para redes sociais e entretenimento. Não muito diferente do Brasil. Provavelmente do mundo, do mundo né? Talvez, todo, né? sim. Em outras palavras, pode falar? Não. Em outras palavras, o mesmo objeto, mas com impactos radicalmente diferentes no futuro das pessoas. Com certeza. No Brasil, esse abismo é ainda mais profundo. A pesquisa no TIC do Homicídio de 2023 revela que 84% dos brasileiros acessam a internet exclusivamente pelo celular. Para muitas pessoas, o smartphone é a única janela para o mundo digital. Porém, quando esse acesso se limita a planos pré-pagos, conexão instável e ausência de estímulos ao uso crítico, cria-se um cenário de exclusão invisível. Uma geração com tecnologia nas mãos, mas com oportunidades cada vez mais distantes. Está acabando já o texto, gente. Sai do vídeo não, deixa o like. Esse dilema conecta-se. Vamos propagar um ambiente menos tóxico. Sim, menos tóxico. Deixa o like aí que eu tô mandando.
Esse dilema conecta-se diretamente ao futuro do trabalho. Não adianta falarmos em inteligência artificial generativa, automação ou requalificação profissional se uma parte expressiva da força de trabalho sequer consegue desenvolver habilidades digitais simples. O celular, que poderia ser uma ferramenta de ascensão, se transforma em um espelho da exclusão. Confirma quem pode aprender, criar, participar e define quem ficará à margem. Eu não sabia que era tão grande. Ah, tá acabando. Faltam 3 parágrafos. A tecnologia não é neutra. Ela reflete e amplia desigualdades pré-existentes. Como alerta Manuel Castel, sei lá, a rede digital tanto pode ser uma infraestrutura de inclusão quanto um mecanismo de reforço à exclusão social. O Brasil, por exemplo, já enfrenta consequências dessa disparidade. Segundo o OCDE 2022, a baixa proficiência digital limita a inserção no mercado de trabalho e aumenta o risco de informalidade e subempregos. Como se já não tivéssemos muitos subempregos, né? Pois é, agora até por conta da falta de acesso à tecnologia. Pois é, no caso é uma tecnologia bem específica, né? Que é o uso consciente do celular. Sim. Por isso, políticas de inclusão digital não podem se restringir a distribuir aparelhos. É necessário investir em conectividade universal, letramento digital crítico e criação de espaços de aprendizagem que permitam transformar o acesso em capacidade de uso emancipador. Caso contrário, estaremos reforçando a nova desigualdade, não entre quem tem ou não tem smartphone, mas entre quem sabe transformá-lo em ferramenta de futuro e quem está condenado a permanecer apenas como usuário passivo. E aí o último parágrafo aqui, ó. O desafio está posto: transformar a tela do bolso em espaço de emancipação e não de alienação. Essa é uma escolha política, educacional e também de gestão empresarial. Afinal, se o trabalho do futuro exige adaptabilidade, pensamento crítico e competências digitais, a pergunta que fica é direta: vamos permitir que o futuro do trabalho seja definido pela desigualdade de cliques? E acabou, né? E aqui fala só sobre o escritor, que é o Arthur Lima, que é pesquisador e consultor especialista em futuro do trabalho, além de empreendedor social, e aí ele é CEO da Afro Saúde, Realtech, que conecta pessoas e empresas a uma rede diversa de profissionais de saúde e cria soluções digitais baseadas em evidência. Legal, hein? E ele lidera também a Mentalize, frente de saúde mental corporativa que utiliza inteligência artificial para diagnosticar e monitorar estudos psicossociais, ajudando organizações a transformar dados em estratégias concretas de cuidado, né? E aqui tem algumas diferenças que na descrição do vídeo. Sim, que ele fala Castel, eu vou colocar todas as descrições do texto dele, beleza? Pode falar, desculpa. Não, só isso. Vou voltar aqui um pouquinho, porque para início de conversa, né, tem 2 coisas aqui que me chamaram muita atenção nesse texto dele. Bem interessante a gente pensar nessa, quando você procura aí, né? Achou? Achei. Mas é muito interessante a gente pensar nessa questão do quanto o celular ele pode realmente ele pode transformar a realidade de uma pessoa, né? Não vou nem falar de uma família, vou falar de uma questão individual, de uma pessoa mesmo. E o quão longe a gente está de ter uma questão de justiça e equidade social com o uso do celular. Exatamente. Visto que o que chega para as pessoas de baixa renda é um conteúdo completamente diferente. Sim, né? Eu acho que no vídeo que você vai mostrar daqui a pouco, a gente vai ver melhor essa questão da discrepância, né? Entre quem tem o acesso, quem não tem o acesso e o que cada um tem o acesso. Mas o que eu queria trazer aqui de ponto que eu achei interessante é a necessidade de política de inclusão digital não pode se restringir a distribuir aparelhos. Não que isso em algum momento tenha sido uma política, né? Tipo, vamos distribuir celular para todo mundo, para a população. Não que tenha sido esse o ponto. Mas nós vemos aí crescendo bastante a questão da informatização nas escolas, levando computador, tablet, até mesmo smartphone, para que as crianças cada vez mais cedo, né, tenham não só acesso à tecnologia em si, ao saber usar o aparelho, mas também aos conteúdos diversos na internet para uma pesquisa, para o estudo. Né? Exato. Como o próprio texto diz, né, uma pesquisa crítica, né? E a escola aparece aí como um condutor, né? Para mostrar para essa criança que ele pode usar a internet, que ele pode usar, não as redes sociais, mas a internet
para buscar o conhecimento, para estudar, para fazer uma pesquisa e Ou coisas até, do tipo. ou até mesmo as redes sociais a partir de criadores que sejam coerentes, né? Não, Porque se você porque encontra bons criadores, a rede exato, é social vai porque te a ajudar, rede né? social já requer um filtro muito grande, Sim, entendeu? sim. Então, mas é isso, é a busca É, crítica, né? É sim, saber, porque as pessoas também têm justo, que aprender a buscar, né? justo, justo. Para não ficar nessa É, preguiça de aceitar tudo que vem de primeiro também, porque tem essa exatamente. questão da preguiça também, né? E aí Mas eu eu não quero culpar achei. as pessoas, não. Não, Enfim. eu achei isso legal porque realmente eu vejo de uns tempos para cá, acho que de alguns anos para cá, esse movimento através das escolas, hoje aqui no, falo pelo Rio de Janeiro, né, que é onde a gente mora, nós temos as naves do conhecimento e as naves trabalham em sua grande maioria com cursos voltados para a área de tecnologia, Voltada para a robótica juventude, e né? para a juventude, né? Então você tem a parte de hoje nas naves do conhecimento, você tem curso falando sobre inteligência artificial, falando sobre eletrônica, essa parte meio que mecatrônica, As ONGs já robótica e estão tudo mais. fazendo isso As já. ONGs estão fazendo isso, então eu vejo muita coisa trazendo para esse lado. A outra coisa que acho isso muito interessante e condiz com o que o texto fala, né? As crianças e os adolescentes precisam ter esse olhar crítico no momento que eles estão usando ali o celular. Não é um celular simplesmente para um joguinho, para uma rede social, para ver um meme, mas é um celular para uma busca de conhecimento, Sim, entendeu? Para uma capacitação. emancipação. Exatamente. E aí aqui também, ó, a a a pergunta dele aqui, né? Transformar a tela do bolso em espaço de emancipação e não de alienação. Porque o que a gente mais vê hoje em dia são os adolescentes indo pro TikTok para fazer dancinha, para fazer gravar vídeos engraçados, conteúdos de meme, virais, né? E dificilmente buscando essa emancipação financeira, por exemplo. Se capacitar, fazer um curso, dar uma estudada, mas É aí porque também. o conteúdo de entretenimento, ele é avassalador também nas Uhum. redes sociais. Então, é muito comum você, quando você cria uma conta do zero, a primeira informação que vai vir para você ali não é uma informação séria, é entretenimento. É, sim, tanto que quando você cria uma conta já aparece pelo menos no TikTok, né? Eu fiz uma conta no TikTok recentemente, gente. Acreditem vocês ou não, mas a minha conta tem tipo 3 meses. É, mas a primeira coisa que aparece é assim, ó. Você gosta de quê? Música, cultura, esporte, não sei o quê. E ali você bota o que você gosta e a partir dali já começa a Isso é aparecer. muito importante você falar isso, porque isso também mostra o quanto a gente, né, que vem das classes populares, tem desconhecimento de assuntos diversos que podem nos levar a essa emancipação que o texto Exatamente. diz, Aí, porque é o aí era seguinte. onde eu ia chegar depois, porque da questão que eu estava falando da emancipação e não da alienação. Porque também não é só o que a gente acessa, falar assim, gosta de ver meme, gosta do entretenimento, mas também é o que a gente tem conhecimento, né? O que chega pra gente. Não, mas Existe eu não também ia nem um falar certo isso. bloqueio que faz com que a gente não procure outras Eu coisas. ia falar dessa coisa que você disse, que quando você abre uma conta, ele tem uma lista de coisas ali para você mostrar que é do seu interesse. Então, quando eu disse que para a gente o acesso é limitado, em alguns aspectos negado, quando a gente entra numa rede social, que parece para a gente um monte de ícone, com a seguinte pergunta: liste assuntos do seu interesse. Uhum. Ou, normalmente, as redes sociais também ela já listam uma série de pessoas para você seguir se você quiser, É quando isso aí. você abre a primeira vez. Baseado também nos seus Isso. amigos, nos seus É, contatos, de é, fato. ou própria sugestão da própria Aham. rede mesmo. Mas quando vem aquela coisa lá, assuntos do seu interesse, normalmente vem política, entretenimento, alimentação, saúde, Futebol. esporte. É. Futebol não, Normalmente, esporte. normalmente, para quem não tem acesso a questões relacionadas à emancipação, à criticidade, cultura, Uhum. política, economia, são coisas que a gente jamais vai clicar como interesse. Exato. E isso tem muito a ver com a nossa construção. Sim, É construídos para ser alienados. exato. Então, era Entendeu? É isso uma que construção era esse o sinistra, ponto que eu cara. queria chegar. Parece que existe esse bloqueio, sabe? Existe um ponto aonde, ó, vocês vão até aqui, daqui pra Uhum. lá vocês não vão. De E, fato é a e alienação, esse entendeu? ponto daqui para lá vocês não vão, não é nenhuma questão do tipo Adão e Eva, porque Adão e Eva, Uhum. usando a analogia deles, era o fruto do bem e do mal. Isso. Então, se você comer, você será como eu, né? Como Uhum. nós, deuses. Sim. No caso dessa alienação, dessa construção para alienação,
ela não é tipo assim, ó, você vai até aqui, daqui você não pode mais. A gente sequer sabe que Que depois do nosso existe. limite tem mais. Exato, Entendeu? É exatamente. uma parada muito. Eu já falei muito sobre isso aqui no canal, né? Do contexto de quem tá na favela, quem passou uma vida inteira na favela, tem um leque de oportunidades fora da favela, mas você tá tão preso naquele Preso, lugar que você nem imagina. E aí, voltando para essa questão mesmo da alienação tudo te prende àquela Tudo prende. realidade. E mais uma vez a gente vê que é a falta de interesse do governo. Ele fala aqui no texto, eu estava procurando, ele fala aqui do interesse, né, do governo de levar essa emancipação digital para o povo, mas não é interessante, porque o governo quer a gente cada vez mais alienado. Então é muito melhor que você continue vendo uma dancinha numa rede social. Sim. Do que você vai buscar sobre política, por exemplo. Porque no momento que você começa a pesquisar sobre essas coisas, você começa a adquirir o conhecimento necessário para debater com eles. Sim. Eu nem acho que seja governo, eu acho que são Falei as governo só para empresas, entendeu? As big uma coisa geral. techs, a galera que realmente detém o poder. Porque se a gente for pensar bem mesmo, o governo em si ele não tem poder. Não há poder no governo, né? Não, sim. Se houvesse poder no governo, não estou dizendo que o poder é nulo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se houvesse poder mesmo no governo, eu duvido que a gente teria uma política de reeleição que fosse de apenas 4 anos. Ah, sim, de fato. Governos que têm poder são governos que tomam o poder e ficam com ele isso aí. para sempre. Mas enfim. Seria uma espécie de ditadura eterna, né? Porque isso aí. você só vai ter alguém que vai tomar o seu em algum momento, mas até que isso aconteça, você vai estar sempre ali. Porque dentro dessa nossa democracia, é uma democracia que serve a um grupo bem específico, né? Exatamente. Isso aí fica para outro vídeo. Mas enfim, vai falar alguma coisa? Não, eu só ia falar isso. Eu acho que mostra realmente a discrepância, né, das realidades. O quanto quem tá dentro da comunidade, quem é de uma classe social mais baixa, tá realmente preso numa bolha. Sim. E não vê formas de sair dessa bolha. Porque até quando ele vai pra internet, que a internet, a gente brinca às vezes aqui em casa que a internet é terra sem lei, mas que a internet que você tem acesso ao mundo inteiro, você fica limitado àquela bolha. E até a internet, que é uma parada meio que infinita, parece, apesar de ser uma única internet, ela se torna 2, 3. Isso aí. Porque você tem grupos diferentes usando a internet de forma diferente. Você tem que é o que a gente vai continuar vendo. a internet do rico, a internet do pobre, a internet do adolescente, a internet do adulto. Só existe a internet, né? E sim. a gente tem a barreira de acesso de conhecimento. A gente vai assistir um vídeo agora que fala sobre como o brasileiro... O que o brasileiro sabe sobre finanças, é do canal Jovens de Negócios, do Bruno. E esse vídeo já tem um tempinho, mas Bruno a gente vai entender Breno. um pouco como ele está ligado diretamente ao uso do celular e as oportunidades de acesso ao conhecimento. Por que uns conseguem se aprofundar tantos e outros não? A gente vai continuar falando sobre isso. Vamos ver aqui, ó. Eu vim aqui na avenida mais conhecida do Brasil para abordar pessoas aleatórias e entender o que elas sabem sobre finanças. Você tem algum dinheiro guardado? Na verdade, não. Não, no momento não. Vocês jogam na loteria? Toda semana. Casas esportivas? Tá vendo? Isso aqui é sinistro, né? Você tem algum dinheiro guardado? Não, mas Não. você joga na loteria? Sim, quase toda semana. É aquilo que a gente tava, que você falou, né, antes da gente começar a gravar. A vida é tão difícil pra gente, né, pra gente das classes populares, que parece, a sensação que dá, não é isso, tá? É a sensação quase que de um senso comum, é que a única forma de você mudar de vida Isso aí. é através da aposta, pô. Ganhando na loteria ou Ou você virar um apostando. artista ou um jogador de futebol. Isso aí. Entendeu? Então a esperança, a nossa esperança, ela está na Mega Sena, por exemplo. Sim. Enquanto a Ou gente participar não de uma casa de aposta e calhar de acertar um resultado e ganhar um isso. dinheiro. E enquanto a gente não ganha, a gente não tem a preocupação de guardar dinheiro. Porque guardar dinheiro é uma coisa praticamente impensada para quem sequer tem acesso ao dinheiro. Sim. O dinheiro quase não circula na nossa mão, como é que a gente vai guardar? Exatamente. Não tem uma... Não lembro de onde que você falou que o dinheiro não passa na nossa mão, que a gente já conversou alguma coisa sobre. Mas enfim, acho que era uma música, não lembro. Mas é isso, o dinheiro quase não para na mão do pobre. Quando vem, vai muito rápido.
Então não dá tempo suficiente pra gente fazer alguma coisa como, por exemplo, guardar ou investir, O sabe? dinheiro, para quem é pobre, ele é uma ferramenta de solução de problemas. Isso aí. E como os nossos problemas são problemas urgentes, o dinheiro não para na nossa mão. Sim, porque ele vem, você já tem que resolver um Já tem problema. é isso Vem, aí. já resolve um problema. É aquele meme, né, que todo mundo brinca. Quando sobra dinheiro no mês, acaba o gás, o carro quebra, sei lá, a criança se machuca e tem que tomar um Ou remédio. você esqueceu de pagar alguma conta. Exato, ou você esqueceu. Já viu como é que a gente fica quando sobra dinheiro? Cara, não é Sim. possível, cara. Não, alguma coisa falhou aí nesse meio do caminho. A gente fica logo Já desesperado, preocupado, né? sim. Porque a gente sabe que qual é o comum? É não sobrar. Não pô. sobrar, exatamente. Infelizmente, essa é a realidade. Não Sim. sobrar dinheiro, né? E aí, esse não sobrar dinheiro é fogo, né? Porque ele vai envolver muita coisa, inclusive a nossa falta de acesso ao lazer, né? Pela falta do... Mas enfim, isso também é conteúdo para outro vídeo. Porque tudo uma coisa vai ligando, puxando a né, outra, cara, sim, com a de outra. fato. Mas para quem tem conhecimento, educação, família bem estruturada, o dinheiro não é um problema. Se ele não é um problema, ele não precisa sair da sua mão correndo. Aham. E você tem possibilidades mil Sim. para manter esse dinheiro contigo, Exatamente. circulando dentro da sua casa, na sua família e sendo movimentado dentro da sua conta e seus investimentos. Isso É o aí, que esse vídeo vai trazer pra gente aqui, né? E se ele não tem necessidade de sair da sua mão com tanta pressa assim, você pode guardar. E aí você guarda com sabedoria, por exemplo, no investimento. Entendeu? Exatamente. Esportivas. Sim, Joga em casas esportivas? sim, João. O que é inflação? Tá vendo? Por que a questão do celular é uma ferramenta de acesso para uns e não para outros? Porque para quem vive nessa questão da urgência, da escassez e tal, eu não gosto muito de usar essa palavra, que ela está atrelada ao marketing digital, né? Mas é uma verdade mesmo, Ó, né? o coaching Léo falando. Para quem vive nessa questão da escassez, no contexto do acesso ao celular, como é que você vai usar o celular de forma que você busque conhecimento se você tem o tempo todo no próprio celular o algoritmo te entregando jogos, tigrinho, Isso um monte aí. de coisas A como bet solução rápida. bet, né? Porque o pessoal fala, jogue com... com responsabilidade. Como é que você joga com responsabilidade se você está jogando? Isso já é um ato de sim. irresponsabilidade. De responsabilidade. Mesmo que você fale pra mim assim, não, mas eu aposto R$1, R$10, mas ainda assim, responsabilidade. Se a gente pra quem não tem, R$10 é muita coisa. É isso, se a gente voltar 2 minutos do que a gente falou aqui agora na nossa conversa, a gente acabou de falar que não sobra dinheiro. É isso aí. E aí o dinheiro que Da onde sobra, tá saindo esses R$10 pra você entendeu? apostar na bet? Aí esse dinheirinho que sobra, a gente tá apostando, mano, entendeu? E a gente fica nessa, porque a gente aposta, perde 2, ganha 3, depois perde 5, volta a ganhar 1. Enquanto a gente tá nessa busca desenfreada por uma solução rápida, ela pode ser aplicada para diversas áreas da nossa vida, dessas ofertas que nos são dadas, são ofertas tentadoras, mas nada reais. A gente tem um outro lado da cidade que tá blindado disso, pô. Entendeu? Que já entendeu que o dinheiro não é algo que você brinque. Sim, exatamente. E não é que a gente brinca com dinheiro, a gente só não tem noção de como lidar com dinheiro, porque como é que você vai aprender a lidar com uma coisa que quase nunca passa na sua mão? E esse outro lado da sociedade que muitas vezes é contra esses sistemas de aposta, de investimento rápido, né? Não, eles são blindados. Então, o negócio deles é sempre mirando longo prazo. Então, assim, é R$10 que eu vou investir, mas são R$10 que daqui a 10, 15 anos eu vou tirar tantos milhões de reais. Porque justamente para eles tem tanto, vamos dizer assim, tem tanto que se ele deixar esses 10 aqui parado pelos próximos 10 anos, não vai fazer a menor diferença. A maior prova disso, de que quem tem dinheiro não se arrisca, é que boa parte dos investimentos dele está em renda fixa. Exatamente. Eu tenho certeza disso. Pessoas que têm milhões investidos, você pode botar aí no mínimo 85%, 90% em renda fixa. Sim. Porque eles não vão arriscar perder a fortuna deles óbvio. num mercado, numa que é renda variável. instável como a renda variável, exato. Não vai colocar. Não vão. Só que como a gente não tem o conhecimento, isso aí, o nosso dinheiro está em risco o tempo todo. Sim. Entendeu? Tá em risco no tigrinho, tá em risco numa bet, tá não em só risco isso, quando né? a gente opta, ao invés de comprar algo,
de valor, no sentido de valor curto, médio prazo, a gente sacia a nossa fome, o nosso desejo. Porque é isso, você está com fome, você não vai comprar. É isso aí, exato. Sim, Entendeu? sim. E essa fome que eu falo não é uma fome de comida, é uma fome de pertencimento. Uhum. Entendeu? Inclusive, eles mexem com essa coisa nossa do pertencimento. Porque a gente é tão bombardeado com estilo de vida padrão que a gente quer pertencer àquilo. Sim, exatamente. Por isso que é tão fácil se deixar levar quando aparece um coaching dizendo que eu invisto na bolsa de valores e consegui fazer um patrimônio de não sei quantos milhões de reais. É fácil, porque você pensa, pô, vou fazer o que ele tá me mandando, ele tá me vendendo aqui uma proposta, eu vou fazer a proposta dele e vou conseguir o que ele conseguiu. Ou de forma ainda mais simples, que é o pertencimento no sentido de, pô, cara, olha a vida desse cara, olha a vida dessa menina. Pô, eu não vou conseguir, não é que eu não vou conseguir. Eu tô na minha condição aqui, de favela. O que eu posso ter da vida que eles têm? Mas eu acho que eu consigo comprar o Nike que ele tem. Isso aí. Ou usar o produto de maquiagem que ela usa, o telefone que ele usa, coisas desse tipo, né? Que acaba que a população vai fazendo. Tava enquadrado, tava me incomodando, eu tenho um toque. Coisas que a população vai fazendo, vai comprando a blusa, vai comprando a bermuda. Mas é de marca, 300, 400 reais. Mas é o mínimo que eu posso fazer para chegar perto deles. A gente tem incutido em nós um pertencimento que não é o nosso pertencimento, não é a nossa realidade. E eu não estou dizendo que as pessoas têm que aceitar a sua realidade. O que eu estou querendo dizer é, se a gente tivesse políticas mais honestas, uma comunicação mais honesta, a nossa educação seria diferente, porque ao invés de a gente querer se moldar a um estilo de vida que não é nosso, para pertencer a um lugar que não é nosso, a gente se adequaria ao lugar que a gente está para pensar a partir desse lugar que eu estou, como eu faço para desenvolver. Sim. Então eu começo a ter mais segurança com o meu dinheiro. Isso aí. Um pouco e suado dinheiro que eu tenho, exato. Entendeu? É fogo. Vou dar um exemplo da camisa de futebol, né, que eu tô falando aqui, mas é a maior hipocrisia, porque sempre que eu posso eu compro. Mas é isso, né? É esse senso de pertencimento que a gente tem que ficar lutando contra. Pô, você trabalha o mês inteiro para ganhar um salário mínimo. Aí você vai lá e dá 300, 400 reais numa camisa. Isso mano. aí. Faz as contas de quantos dias de trabalho você deu numa camisa. Exatamente. Entendeu? Qual é a diária de um salário mínimo e soma até chegar ao valor da camisa. Exato. Aí a gente vai começar a entender que aquele dia estressante no trabalho, aquela semana estressante no trabalho, de assédio, de pressão, de um monte de coisa, tudo que eu ganhei naquela semana eu troquei por uma camisa. Por uma camisa. Entendeu? Sabe? Que venhamos e convenhamos, apesar de é a blusa do time, não sei o que e tal. Mas é supérfluo, gente. Então, não tem pra onde correr. É bobeira. E aí sabe? não é criticar quem compra, é entender mesmo essa questão que a gente tem do pertencimento. Então a gente quer pertencer àquele determinado grupo. Quer ter a condição que algumas pessoas têm de lançou a camisa nova do Flamengo, eu vou comprar. Tem gente que pode, não necessariamente significa que eu também posso. É isso, né? E essa coisa do pertencimento é você passa também pela consciência de classe e tal. Enfim, vamos avançar aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que é um imposto cobrado mais que o devido. Vocês sabem o que é a reserva de emergência? Reserva de emergência? Vocês têm algum dinheiro guardado? Não. Tenho. No bolso. Acho que tem 50 centavos. E desculpa a demora desde o último vídeo. Você vai ver que foi por uma boa causa. Eu li essa pesquisa que diz que 45,8% dos brasileiros não fazem qualquer controle das suas finanças. Uma parte dos que fazem, 29,3%, usam a memória como seu melhor método orçamentário. Olha esses canais de finanças aqui. Se a gente pegar a quantidade total de views que todos esses canais tiveram, isso dá 1,8 bilhão de visualizações no YouTube. Vocês conhecem o Primo Rico? É uma imagem bem sugestiva, né? Só... Vou nem falar, vamos lá. Sim. Natália Arcuri, do Me Poupe. Sim, já ouvi falar. Bruno Perini, do canal Você Mais Rico.
Sim. Vocês conhecem o Thiago Nigro? Você, que é o Thiago? Não, eu sou o Breno. Breno. A maior parte das pessoas conhece algum desses educadores. Essas pessoas tiveram acesso ao conhecimento deles em algum momento, mas o acesso aos conteúdos que esses educadores produzem, na maior parte das vezes, não se traduz diretamente em mudança comportamental quando a gente vai pra rua. Porque Isso não se aí. aplica na vida de quem é pobre. É importante falar isso. O conteúdo deles não se aplicam na vida de quem é pobre. O pessoal não faz conteúdo pra pobre. Eles Apesar de falam com constante. pobre, É isso aí. mas não produz pra pobre. Constantemente bota aquele videozinho lá, ai, como sair das dívidas, como aumentar de um salário mínimo para um salário de 3 mil reais, mas não conversa com pobre. Não. É o famoso, não é clickbait, né? Mas enfim, é como se fosse um clickbait. É só um Bota chamativo isso para aí. você se inscrever. Se inscrever A cada 3 meses eles vão botar um vídeo com o mesmo título. É. Como sair das dívidas. É, E isso durante aí. esse período dos 3 meses, uma série de vídeos que não se aplicam à sua vida. a sua vida. Então eles Exato. vão sempre falar E que como se- sair das dívidas, que é pra cada vez mais chegar a gente se inscrever. E que se bobear esse vídeo de como sair das dívidas nem te ajuda. Porque talvez a estratégia que ele usa para sair das dívidas nesse vídeo não te compreende. Exatamente, porque não leva em consideração os diversos níveis De econômicos que se dívidas e divide a pessoas. população. É. Enfim. Por quê? O que é inflação? Assim, eu não entendo tão bem sobre esse papo de inflação. No meu entender, a inflação é quando a economia do nosso país está estabilizada. You know what inflation is? No, I'm not aware of that. A inflação eu acho que é um imposto cobrado mais que o devido. Inflação é o quê? Imposto? Ok, pra gente ficar na mesma página, inflação não são impostos. Inflação é o aumento generalizado dos preços ao longo do tempo. Com o aumento da impressão de papel moeda, com o aumento de gastos no governo, com a escassez de matéria-prima e, claro, com o aumento de impostos. Se o governo aumentar os impostos sobre os produtos, sobre os serviços, empresas elas são obrigadas a repassar o custo para o consumidor. Caso contrário, seu negócio pode não parar de pé. Então, por mais que impostos possam influenciar no aumento dos preços, eles são diferentes de inflação. Taxa Selic, sabe o que é? Não. O que é taxa Selic? Não vou saber te explicar. Taxa Selic, você já ouviu falar? Já, mas eu não sou economista, não conheço nada dessa área. Tô me saindo bem aí, chefe, na foto? Ah, tá bonito. Bonito demais. Taxa Selic, já ouviu falar nisso aqui? Já ouvi, cara. Eu sei o que é, mas eu fico viajando nesse negócio toda vez. Eu me perco. Taxa Selic acho que é... O que é a taxa Selic? Já ouviram falar disso? Já ouvi falar, mas assim, detalhadamente eu não vou saber explicar, não tenho noção. Taxa Selic, saberia dizer o que é? Quem sabe? Mas não sei se tá certo, mas a taxa de valorização, de imposto, alguma coisa assim, não sei. Talvez essa daqui seja mais difícil mesmo. Olha, taxa Selic é a taxa base de juros da economia brasileira. O Banco Central regula a taxa Selic como um instrumento para controlar a circulação de dinheiro na economia e, com isso, conter a inflação. A taxa Selic interfere nos juros cobrados por bancos privados e nos juros pagos a investidores nos seus investimentos. Funciona assim. Se a Selic está subindo, os juros cobrados por bancos para conceder um empréstimo, um financiamento de um carro, uma casa, por exemplo, eles ficam mais caros e os retornos de investimentos de renda fixa também tendem a ficar mais atraentes. Então, tudo isso tende a frear o consumo, já que está mais caro conseguir o crédito mediante uma Selic alta e as pessoas preferem deixar o dinheiro paradinho, rendendo, ao invés de gastar. Agora, se a Selic cai, os juros ficam mais baratos. Então as pessoas compram mais, as empresas vendem mais. E a taxa de desemprego cai, porque essas empresas precisam contratar mais gente para comportar o aumento das vendas e aumentar a sua produção. Agora, a rentabilidade daqueles investimentos de renda fixa cai também, o que tem de justamente fazer investidores migrarem o seu dinheiro investido da renda fixa para renda variável. E aí começam a investir em ações, fundos imobiliários, já que investimentos em renda variável, como os da Bolsa de Valores, estão apresentando melhores resultados do que a renda fixa. Pegou? Você chutaria qual o percentual da população brasileira que está endividada? Ui, acredito que deve ser grande. Mais de 60%. Um pouco mais, é uns 70, vai. 85%, 90%? Uns 10%? 60%? 70%? Esse tá em Qual que é o Nárnia. percentual da população que está endividada? 100%. 80%. É muito perto disso, 77,8%. Tipo, 160 milhões de pessoas. Mas você diria que isso é bom ou ruim? Mano, eu acho que isso é péssimo. Ah, eu acho que é ruim. Não é legal, é péssimo, porque É. quando você tem dívida, você não tem o poder de compra. Acho que é péssimo, né, meu? Se todo mundo tivesse o nome limpo, acho que dava pra fazer um Brasil melhor. Bom,
Estar endividado não é necessariamente um problema. Quando bem utilizada, contrair uma dívida pode te deixar com mais dinheiro. Pensa que você guardou o dinheiro para comprar uma televisão, então você tem R$3.000 agora para pagar à vista. Mas, chegando na loja, o vendedor te oferece uma condição única. Você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Se você contrair a dívida no dia 1º de janeiro, por exemplo, e sua fatura fechar no dia 1º de fevereiro, esses R$3.000 renderam o mês inteiro até o pagamento da primeira parcela. Com base na Selic atual, isso iria te deixar com R$3.020. Então, você paga a primeira parcela no dia 1º de fevereiro, de R$300, e fica com R$2.720. Mas esse dinheiro vai render durante todos os dias de fevereiro até o pagamento da sua outra fatura, te deixando com R$2.738. Você paga a fatura e fica com R$2.438. E isso vai acontecendo repetidamente. No final dos 10 meses, é como se você tivesse comprado a TV por R$115 a menos, porque esse foi o rendimento que você teve. Dívida pode ser bom para quem sabe utilizar. O problema é quando você tá... Inadimplente. Inadimplente. Sabe o que é inadimplente? Seria uma pessoa que não consegue pagar a sua dívida? Sabe qual que é o percentual da população que tá inadimplente? Não faço ideia, mano. Hoje, 40% da população brasileira é inadimplente. Isso é um problema. Qual que é o impacto que você diria que isso traz na economia? Eu acho que não interfere tanto, não, mano. Ah, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que eles vão pagar Não juros e vai interfere tanto, fortalecer o Banco Central. E o ruim é porque ele vai ficar com o nome sujo, né? Porque Ficar inadimplente não só é ruim pela dificuldade do indivíduo conseguir mais crédito, é ruim para a economia também. O indivíduo inadimplente é um indivíduo que contrai uma dívida que ele não consegue pagar. Acontece que existe um fenômeno quase mágico chamado de efeito multiplicador do crédito. E isso é freado numa economia com alta inadimplência. Então, se você depositar algum dinheiro no banco, o banco mantém somente uma fração desse depósito como reserva e empresta o resto. E o dinheiro emprestado, eventualmente, é depositado em outra conta bancária, seja no mesmo banco, seja em outro banco. Acontece que, uma vez depositado, esse dinheiro também se torna parte dos depósitos do banco. Então, ele fica sujeito às mesmas regras de reservas. Portanto, uma fração desse valor é mantida como reserva e o resto é, novamente, disponibilizado para empréstimos. Esse processo se repete várias vezes, o que faz com que um único depósito inicial possa levar a um aumento muito maior na geração de riqueza para a economia. Afinal, menos inadimplência significa mais crédito, mais renda, mais negócios, menos juros, porque os bancos não precisam emprestar dinheiro assumindo tanto risco, e na ponta, mais empregos. Só é importante também ressaltar que quanto mais a população brasileira fica inadimplente, mais endividada, mais no final do ano o faturamento dos bancos aumenta. Cada vez mais Em algum bilionários, momento, né? isso aí. Mas eu entendi o que ele quis dizer com relação ao crédito, né? Porque acaba que o banco precisa emprestar dinheiro para a pessoa pagar essa dívida, e esse empréstimo vai para outro banco que também empresta, e assim vai. Mas é importante para o banco que age inadimplência. Sim, não, exato. Juros. Não a quantidade absurda que ele Sim, fala no mas- vídeo que a gente tem de brasileiros Sim, inadimplentes. mas é importante. Mas é importante, de fato. Bom, já conseguimos colher algumas respostas, ainda quero pegar mais outras, mas no geral deu para pegar um pouco. Eu vou avançar aqui, porque agora ele faz um recorte aqui, gente. A gente vê algumas pessoas na rua, e tem uma parte importante para a gente voltar lá, a questão do acesso ao celular e como usar de maneira consciente, e como o smartphone aumenta a desigualdade. A gente vai ver agora como adolescentes de uma escola particular lidam com dinheiro. Sim. 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 Onde é que vocês investem? Eu não invisto, mas eu pretendo um dia. Tenho muita influência dos meus pais. Eles sempre falam investe. O rendimento dela é muito baixo. Por exemplo, ela rende somente a 70% do CDI. Eu acho a poupança que é um péssimo local para investir. Você tem Pausa opções muito dramática. melhores para... Não tô pensando tempo. Tá. Gente, um adolescente de cerca de 15 anos falando que a poupança rende a 70% do CDI. Eu tenho 33 e eu aprendi isso há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Por Uns aí. 3, 4 anos atrás. Por aí. Né? E eu só aprendi isso há uns 3, 4 anos atrás porque nós começamos a estudar sobre finanças e investimentos e tentamos manter um canal no YouTube falando sobre isso, né? Mas, enfim, e aí por conta disso nós fomos mais a fundo em alguns assuntos e se a gente hoje sabe o que é um CDB, o que é um CDI, o que é uma taxa Selic, uma inflação e etc., foi por conta desse conteúdo nosso que, sei lá, de 2020 para cá nós adquirimos. Exatamente. E se a gente lembrar do texto que a gente leu no começo do vídeo, tem um certo trecho do texto que ele fala sobre tempo, qualidade do tempo do uso do smartphone. Isso aí.
né? A gente está falando, por exemplo, de adolescentes que têm essa rede estruturada com tempo de qualidade para estudar. Exatamente. Eu tenho certeza que ou eles estão no computador ou no celular, usando o tempo com qualidade para buscar as coisas Exatamente. de forma correta. Então, ver adolescentes de 15, 16, 17 anos falando sobre isso é muito bom. Uhum. O problema disso é que são sempre os mesmos adolescentes dos mesmos lugares. Isso Enquanto aí. a galera das classes mais populares, e aqui não é uma crítica a quem tem conhecimento não, tá bom? É uma crítica a como funciona A situação, estrutura do isso, a país, estrutura, exato. entendeu? Enquanto a gente tem a mesma possibilidade de acessar com milhares de adolescentes, adultos até, sem sequer saber Sim. que essas coisas existem. Exato. Entendeu? Porque você É falou a surreal, questão do surreal. tempo, mas é isso, né? Eu acho que até a internet é relativamente nova no país, mas nós nunca tivemos tempo para explorar esse mecanismo, sabe? Quando a internet começou a bombar, aquela coisa toda, eu lembro, porque nós éramos adolescentes nessa época, quando a internet popularizou, o acesso era ruim, tinha momentos que você podia acessar, momentos que você não podia. E até depois disso, quando a internet de fato veio para o Brasil, que você começou a ter internet num celular, num Banda computador, não digo nem da banda larga, mas o 3G, a tecnologia do 3G, do 4G para você poder, do Wi-Fi, para você poder acessar do seu celular, você não tem tempo para isso, gente. Geralmente eu estava estudando, saindo da faculdade para ir trabalhar, saindo do trabalho para ir para outro lugar, para casa, para comer alguma coisa, dormir, voltar para fazer um estágio. E Você aí não tem tempo. E você acaba que associa o pouco de tempo que você tem ao entretenimento. Ao entretenimento. Porque Exato. Tudo que você quer naquele momento é desestressar. Exatamente. E esse tipo de Aí conteúdo como é que parece você, chato, né? exatamente, aí como é que você vai julgar uma pessoa que, por exemplo, na quarta-feira, depois de um dia completamente estressante, senta na frente da televisão para assistir um jogo de futebol, vê lá a aposta lá, bet, e tá vendo que o jogo é, sei lá, o Flamengo contra o 15 de Piracicaba, sabe? Sabe que o Flamengo vai ganhar de lavada, vou apostar, é isso que eu vou fazer, não tem pra onde correr, não tem nem como dizer pra essa pessoa, olha, não faz isso, tá errado, não sei o quê. Não tem como, A gente. volta pra questão da urgência e escassez. Exatamente, é um momento de lazer, ele tá ali pra desestressar, pra ver mesmo o entretenimento, o E a esporte. própria aposta, ela é vendida como lazer. Exatamente. Isso aí. As próprias empresas falam, gente, é lazer. Não é lazer. No seu momento de assistir ali seu joguinho de futebol, se aposta no seu time. Com responsabilidade, com o dinheirinho que você suou pra ter. Não, eles falam, sabe esse dinheiro aí que você não ia gastar com nada? Uhum. Como assim? Qual o dinheiro que o pobre tem não que vai gastar com nada, exato. Qual o dinheiro que a gente tem disponível para brincar? Sim, o dinheiro que não vai, Entendeu? realmente que não vai gastar com nada. Nem o privilégio de apostar o pobre tem. Exato. Porque não sobra dinheiro. Não sobra. Não, e nunca tem esse dinheiro que não é pra nada, que é realmente o dinheirinho que eu tenho aqui separado pra, enfim. Recentemente agora, coisa de 3 meses, saiu uma informação, um dado do governo de que o dinheiro do Bolsa Família, bilhões, isso aí, estavam sendo usados para aposta e para tigrinho, pô. Entendeu? Tem gente que vai marginalizar, estigmatizar ainda mais as pessoas que recebem o Bolsa Família e chamar eles de burro. Também eles são, que é isso que eles gostam de fazer. Ah lá, tudo burro, pegando o dinheiro do Bolsa Família para jogar em tigrinho, por isso que o Bolsa Família tem que acabar. Gente, é muito mais profundo do que um discurso raso isso desse. Aí. É muito mais profundo. Mas enfim, vamos avançar aqui? Vamos lá, pra gente ver mais um pouquinho essa garotada dando um banho aqui. Deixei daqui a pouco. Quase a mesma coisa que você deixar dinheiro parado. O que vocês acham de loteria? Eu acho bom, só que você tem que ter muita sorte pra ganhar. Você acha bom loteria? Eu não acho que é uma coisa legal, porque você arrisca muito, gasta muito dinheiro, causa um vício em algumas pessoas. Pra mim é um jogo... Tá vendo? A gente tá falando de pessoas que têm dinheiro. Que, sim. Teoricamente, poderiam apostar sem ter nenhum prejuízo. Sem problema, exato. Mas eles sabem o risco. Isso gente, por favor, né? Com 13 anos de idade, se você tem dinheiro guardado, é óbvio que você vai apostar na loteria da vida, por favor. Cara, é sinistro, né? Sabe? É muito sinistro ver esse tipo de realidade. Enfim, é tipo um mundo paralelo. É, mesmo, sim. Né? De azar, pra mim, não é um investimento também, que é válido, que se possa fazer. Com 13 anos, você falar que é um jogo de azar.
Não só isso, né? Que não é um investimento. Enquanto boa parte da população brasileira vê a Mega Sena como a investimento, única solução para entendeu? sair da situação onde tá. Investimento. As pessoas tiram, sei lá quanto tá agora, R$6. Isso. Tira R$6, escolhe 6 números lá como se fosse um investimento. Exatamente. E o problema é que você não tira só 6. Você joga toda semana. É, sim. E pra mim não tem princípio. Eu sei que você é menor de idade ainda, você não pode, mas se você pudesse, você jogaria na loteria? Não. É muito por chance. Prefiro pegar a certeza. E sobre casas de apostas esportivas? Péssimo igual, porque a probabilidade de você ganhar um dinheiro com aquilo é muito baixa. Eu acho que, tipo, o dinheiro é seu, então você faz o que quiser com ele. Eu, por exemplo, eu não gosto dessas casas. Porque como atleta, eu sei que isso pode influenciar também, além de as pessoas perderem dinheiro, e também isso influencia também no esporte. Você sabe o que é reserva de emergência? É um valor que você separa para caso aconteça algum imprevisto, você tenha esse dinheiro guardado para utilizar. Mesmo se você deixar de ter a sua fonte de renda, você tem essa parte guardada para se manter durante alguns meses. E você tem que ter 6 vezes o valor que você gasta mensalmente para só coisas essenciais, como seu mercado, seu aluguel. O que é inflação? Inflação é a subida dos preços e é a desvalorização da moeda. É um aumento generalizado dos bens e dos serviços. Inflação é o aumento dos preços daquilo que você consome e dos serviços que você consome também. O arroz, por exemplo, tava o quê? R$5. Hoje em dia o arroz está mais de 20 o quilo. Então... Quando algo que costuma ter aquele valor sobe muito e acaba desvalorizando a moeda e acaba sendo meio que muito prejudicial para a sua condição financeira. O que é taxa Selic? É uma taxa usada pelo Banco Central utiliza para... Essa taxa ela existe para controlar a inflação. Dividendos. Dividendos é a maneira como a empresa encontra para remunerar o acionista. Você recebe parte do lucro dessa empresa conforme a porcentagem que você adquiriu da empresa, e essa parte do lucro são os dividendos. É uma porcentagem do lucro da empresa que geralmente é distribuída para os acionistas. Muito legal. Agora, para algumas perguntas um pouquinho mais avançadas. O que é renda passiva? Renda passiva é todo aquele dinheiro que você ganha, mas não tem necessariamente a ver com o seu trabalho. É quando você faz o seu dinheiro trabalhar por você. Por exemplo, tem bastante gente que vive de dividendos. Por exemplo, o CDB, que ele gera rendimentos, e também tem as ações que elas geram dividendos para o acionista. É quando você tem uma renda que você não precisa se movimentar e mesmo assim tá ganhando. Gente, ele tem 10 anos. anos. Ixi, esqueci que ele falou. Mas é isso que ele falou, igualzinho. Você sabe a diferença de um investimento pré-fixado de um pós-fixado? Investimento pré-fixado, você sabe o valor que ele vai render. Por exemplo, tá tudo certinho lá. Se você investir na nossa empresa, você vai ganhar 12% a cada ano. E o pós-fixado? Pós-fixado é baseado em outra taxa que pode variar para cima e para baixo. Por exemplo, qual taxa? O CDI é uma taxa que pode variar. Fundos imobiliários, o que são? Fundos imobiliários. Você adquire cotas e essas cotas, elas representam uma porcentagem do galpão, do shopping. E aí você aluga para as pessoas e aí você distribui uns dividendos e você lucra com isso. Muito bem, isso aí. E aí, seu filho sabe o que é Selic, CDB? É óbvio que a gente não tá aqui para botar pressão, não significa isso. Mas eu acho que a gente, enquanto adultos, boa parte de nós pais e mães, isso aí, diante de vídeos como esse, por exemplo, onde a gente vê adolescente dando um banho de conhecimento em gente adulta. Que eu tenho certeza que muitas coisas que foram ditas nem eu sabia do significado direito, sabe? Diante de informações assim, a gente tem que fazer reflexões mesmo de como a gente vai pensar o futuro, pelo menos da nossa família. Exatamente. Já que mudar a realidade de um país não depende de você, não depende de mim diretamente, né? Mas através da nossa pressão popular, sim. Enfim, como é que a gente faz para a gente minimizar os impactos desse acesso desenfreado que a gente tem da tecnologia e da internet, mas de forma que não é legal e que não é saudável e que não produz a possibilidade de um futuro melhor, né? Acho que eu vou botar a Liz pra assistir o Me Poupe. Não. Tô brincando. Eu tiro. Foi. Você vai botar ela pra assistir o Me Poupe, eu tiro. Foi só pra fazer piada, mas assim, isso é verdade.
o que mais me chocou nesse vídeo foi ver o quão novos eles são. Tanto que eu brinquei que o garoto tem cara de ter 10 anos. E ele consegue saber muito mais sobre inflação, taxa de juros, taxa básica de investimento pré e E pós-fixado. viu como é que parece ser natural para eles? Exato. Eles falam de Exatamente. uma forma como se fosse algo que eles conversassem todos os dias, assim, com a Exato. maior A naturalidade, sensação sabe? que dá é exatamente essa. Da mesma forma que a gente às vezes senta à mesa no almoço de domingo e todo mundo conversa sobre a tia que viajou para outro estado, eles sentam à mesa de domingo e conversam sobre o investimento pós-fixado que está rendendo 12% ao ano. Enquanto tem parte da população sabendo de tudo da vida de influenciadores, Isso a aí, gente tem outra parte da exatamente. população sabendo de tudo daquilo que faz com que Com que o com que as dinheiro. mantenha Aham. nessa posição de poder e de privilégio. Sim, E exatamente. aqui nem é uma crítica a esses meninos do vídeo, não é isso. Não, Mas imagina. é, mais uma vez, Exato. reforçar a estrutura de que Exatamente. existe um grupo que cada vez mais se mantém no poder através de conhecimento e que E aliena cada vez mais esse grupão exatamente. É através por isso desse que mercado de influenciador que não te influencia para nada para do nada bem. boa, pra nenhuma coisa boa. É por isso que eu fiz o ponto lá no início do vídeo. Realmente parece que a bolha na qual a gente vive é a bolha que chega a esse tipo de conteúdo de influência do rapaz que faz a festa e chama um monte de gente famosa Carlinhos pra Maia, festa. Eu não queria dar Virgínia. nomes, Ah, mas eu dou nome, né? É porque não é falar Mas mal deles, é o que não, tá em sim, alta, entendeu? mas o que chega pra A gente gente é sabe de isso, tudo. é o rancho do Maia, é a base da Virgínia, sei lá, É podcast com piada, isso, o entendeu? podcast com Memes, piada, vídeo de não pode rir. sabe? Inclusive eu gosto muito. Sim, os humoristas, essas coisas, não que seja um problema eles, sabe? Não é, imagina. Longe de serem Mas alguns deles, longe deles serem os problemas, apesar de, mas longe deles serem os problemas. Mas ainda assim, o que chega pra gente é esse tipo de coisa, sabe? Dificilmente chega nas nossas redes sociais sem que a gente corra muito atrás disso, sem que a gente influencie o algoritmo pra isso. O que chega pra gente é essa influência boba. Desculpa o termo, Não, é mas isso assim, mesmo. a Esse influência conteúdo boba, raso, o conteúdo raso que aliena, entendeu? E que na grande maioria é só pelo entretenimento mesmo. E se você não furar sua bolha, por exemplo, pesquisando sobre investimento no Instagram, até que chega o ponto que o Instagram te sugere coisas de investimento, se você não fura essa bolha, isso nunca vai chegar pra Se o você. Instagram ainda não sugeriu pra você a Nath Finanças, você Segue, já tá no caminho errado. Isso aí, já começa por aí. É. Da Nath Finanças a gente defende. Com muita razão, aliás, inclusive. Mas, enfim, não chega isso pra gente. Não é o tipo de conteúdo que você abre o seu Instagram, cria a sua conta pela primeira vez e aparece lá pra você nas sugestões. Deseja seguir a Nath Finanças? Não. Da primeira vez que você abrir o Instagram, eu tenho certeza que vai aparecer a Virgínia, o Carlinhos Maia e por aí vai. E aí cabe a gente fuçar mesmo, É, né? sim. De se aprofundar e tal. E a partir desses mínimos conhecimentos que a gente vai adquirindo no dia a dia, indicar para os nossos. Isso aí. Porque uma vez que você acessa um conteúdo diferente daquilo que você está acostumado, você já começa aos poucos a receber coisas relacionadas a esse novo conteúdo. Exatamente. Né? E o nosso papel é filtrar, gente. O lazer é importante. Não, o entretenimento é Ninguém tá aqui importante. dizendo que você tem que cortar os gastos, por exemplo, da Netflix. Não, Igual imagina. muita gente Veja fala, né? dorama, gente, Não, por isso aí, favor, pô, vê o não. seu dorama. Cortar R$ 25 de assinatura por mês não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma, sim. Tem a sua assinatura, seu entretenimento. Isso aí. Mas tente... Seu Sport TV também pra ver o Isso joguinho de aí. futebol. Mas tente dosar para que você tenha no seu tempo de consumo, de rede social, de Também conteúdos, um pouco de um conteúdo conteúdos que vão te relevante pra ensinar, você, né? Coisas. Isso aí. Porque Selic, por mais que pareçam nomes difíceis, isso era para ser o básico O de básico. todos nós. E que nós deveríamos aprender na aula de matemática, por exemplo, da Desde escola. criança. Pois é, porque na escola. Essas crianças aprendem na escola. Sim, na escola a gente aprende matemática financeira. Então nós deveríamos saber o que é inflação. Isso devia estar no nosso sangue, sabe? Só que é tão curioso, mas tão curioso que mesmo tendo uma educação boa e etc., dentro assim da classe mais pobre, mesmo tendo uma educação boa, você não ouve esse tipo de coisa. Tanto que eu tô dizendo, eu fui saber o que é Selic em 2020, mais ou menos. Sente a inflação na pele. É. Inflação, E é o inflação que nada mais afeta a gente. Inflação, gente, nada mais é do
que você entra hoje no Mercado Livre para botar lá aquele chinelo que você gostou. Mas aí você pensa assim, vou esperar meu cartão fechar. Aí seu cartão fecha amanhã. Para você abrir para o novo processo. Aí quando você chega lá, hoje estava 19, amanhã está 25, sem inflação. Isso. Aumentou o preço. E você continua com o mesmo dinheiro. Exatamente. Isso é inflação. Pois é, e o surreal da inflação é esse. Compra reduzindo cada vez mais os preços subindo. Os R$19 que você tinha para comprar o chinelo, que você só esperou o cartão virar, quando você foi comprar, já era 25 e você ainda tinha R$19. Isso é inflação. Seu dinheiro não aumenta, mas a inflação sim. E quem tem conhecimento disso tem o privilégio de poder comprar na hora certa. Exatamente. Sabe a hora certa. Porque ele sabe a hora certa de comprar. E aí eu ia falar da nossa experiência também, né? E aí eu ia dar a nossa experiência também com o Felipe, né? Porque o Felipe é um adolescente ponto fora da curva em alguns sentidos e muito adolescente em outros. Que o Felipe é do tipo que consome muitas redes sociais e etc. Mas ao mesmo tempo... Não consome nada. O Felipe é low profile até pra usar. Não, mas aí quando é assunto de jogo dele, por exemplo, é o dia inteiro... Não, rede social. O YouTube não é rede social. Nossa. Mas se deixar é o dia inteiro no YouTube vendo como que joga o jogo que ainda nem chegou aqui no Brasil para ser jogado, tá? Que ele é desses. Ele vê o youtuber falando sobre o filme que ele quer assistir, para ele já saber o que vai ter no filme que ele quer ver. Beleza, o Felipe é um adolescente como qualquer outro, ansioso, mas ao mesmo tempo ele é um ponto fora da curva, porque ganha o dinheirinho dele todos os meses e ele faz questão de montar, por exemplo, uma planilha para ele saber o quanto ele tem, quanto ele pode guardar, as coisas que ele quer comprar, o valor das coisas para saber quando ele vai poder comprar. Não gasta à toa. Não gasta à toa. Ele quer comprar um mangá. Felipe faz coleção de mangá. Então ele sabe que esse mês o pai vai depositar 100, mês que vem o pai vai depositar 100. Então se ele guardar 50 esse mês, 20 do mês que vem, ele consegue comprar os 3 mangás de uma vez do que comprar um por um e pegar uma promoção e comprar mais barato. Nunca que eu, adolescente, ia pensar uma coisa dessa, sabe? Mas isso tudo parte do conhecimento que os pais passam para os filhos. Quer queira, quer não, o Felipe viu a gente nesse processo de aprendizagem sobre finanças. No momento que nós estávamos aprendendo, o Felipe estava aprendendo junto. Então, hoje, com 17, ele sabe da importância dele fazer uma boa gestão do dinheiro dele. Isso aí. É o seu papai. É o seu papel como pai, como mãe. De trazer essa necessidade urgente de reduzir esse uso desenfreado do entretenimento, do conteúdo que não leva a lugar nenhum e que mexe com os sonhos dessa criança que você tem na sua casa, que está imaginando que a única forma de vencer na vida é através da aposta, por exemplo. Isso aí. E traz ela para esse campo mais pé no chão de que é possível por um caminho muito mais saudável, né? Que é a economia do dinheiro, uso consciente, entender que existe poupança, mas também existe um outro lugar para você guardar o seu dinheiro, as caixinhas do seu banco digital aí. Isso, que às vezes que às vezes não, né? Que quase todas elas têm rendimento melhor do que a poupança. São coisas bobas que realmente são coisas bobas, gente. Se você for parar para estudar, para pesquisar, você vai ver que é fácil, que são conteúdos simples e que a gente pode passar para os adolescentes e para as crianças, para que minimamente eles tenham um futuro melhor do que o que o nosso foi, entendeu? Do que o nosso passado. E o mais importante, é acessível. Exato. É acessível. Tudo é a busca, é como você faz, mas é acessível. Né? Exatamente. É isso. E eu acho que é o ponto crucial desse vídeo. A gente tem a ferramenta na palma da mão, literalmente, né? O celular tá aqui 24 horas, já virou até um órgão do nosso corpo. Ele tá ali, se você não sente esse celular no bolso, você entra em desespero. É quase como o coração parar de bater, o pulmão parar de respirar, não é? A ausência do telefone celular. Ele tá ali, o acesso já tá ali na sua mão. Tanto o acesso ao conhecimento como as formas de administrar ele. Então tá tudo aqui. Hoje em dia você tem aplicativo para fazer o controle financeiro, aplicativo para fazer o investimento e o aplicativo para estudar sobre o assunto. Tá tudo ali. Basta que a gente saiba direcionar. E a própria rede social te possibilitando conhecer outras possibilidades, outros conteúdos, né? Exatamente. É isso, gente. É sobre.
sobre isso e não tá tudo bem. Não, nem um pouco. Mas a partir de hoje a gente espera minimamente que com esse vídeo fique tudo bem, né? Ou que pelo menos melhore, né? O começo da melhora. Você tava falando no início do vídeo, o começo do Que fim? É o começo do fim. Agora é o começo do começo mesmo. Porque se você tem 40 anos ou mais... tá chegando sua vez. Tá acabando pra gente, hein? Tá chegando sua vez. O momento de bater o ponto pra encerrar o expediente tá quase. Eu vou fazer hora extra. Gente, se inscreva no canal, deixa o like. Eu sou o Léo Sobral. E eu sou a Tainá. Você está no Diário do Homem Comum. Aqui a gente fala sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. Tudo que inclui isso. E com a presença da Tainá aqui pra gente se aprofundar também em outros temas, como esse, por exemplo. Isso questões de desigualdade social que são bem pesados, tensos, mas urgentes de serem discutidos. Pra ficar bonito, disparidades sociais. Acho isso tão bonito. Acho chique. Valeu, gente. Deixa aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos, o que vocês acharam. Quem chegou até aqui tem que comentar o quê? Qual é a palavra-chave desse vídeo? Inflação. Que isso, boa. Comenta inflação aqui se você chegou até aqui só pra gente saber. Tamo junto, gente. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.